Salvador, o Flamengo venceu o Bahia, foi a segunda vitória do novo técnico Filipe Luís em 2 jogos com o time. Já o Rogério Ceni segue sem vencer ou sequer empatar um jogo com o Flamengo. 15 jogos contra o Flamengo, 15 derrotas. Me incomoda não conseguir ganhar o jogo que eu tô jogando. Se eu não consigo ganhar aquele jogo que eu tô jogando, me incomoda bastante. Muito especial, né? Encontrar o Rogério, um cara que me ensinou muito, vivemos grandes momentos juntos. Antes do jogo, Rogério Ceni era resenha pura com ex-comandados de Flamengo. Você sabe que tá ficando velho quando começa a enfrentar o cara que você já treinou. Tá jogando demais, hein? Tá jogando muito. Jogando demais, o Gerson deu ao Gabigol a primeira chance do jogo. Teve a oportunidade de finalizar o Gabriel. Tassiano perdeu uma chance incrível pro Bahia. Tassiano pra fora! O Flamengo era melhor e fez 1-0 com o Ayrton Lucas. Bruno Henrique defendeu o goleiro, Ayrton Lucas! Dá tapinha nela, colocar ela no fundo da rede, abriu o placar na Arena Fonte Nova. No segundo tempo, Ayrton Lucas e Alcaraz quase fizeram 2 golaços. No fim, Luciano Juba teve a última chance do Bahia. Quase o gol do empate na Arena Fonte Nova. Corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time impressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. O Flamengo continuou incomodando e conseguiu um pênalti aos 52 do segundo tempo. Arias acertou o rosto do Michael. Pênalti! Tá tirando o cartão amarelo e tá expulso Santi Arias. Na hora da cobrança, o capitão Gerson deu uma moral para o Alcaraz e deixou a bola com o argentino. Pode ser o segundo do Flamengo, a batida pé direito! Gol! O segundo do Flamengo no jogo! O primeiro do Alcaraz. Muito feliz por meu primeiro gol com essa camiseta muito linda do Flamengo. Estou muito contente e emocionado. Final, Flamengo 2-0. E aí, Ninguém gosta. Dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Goiás. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje você ouviu o André sobre o jogo? Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo, começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é o como se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time. Pode, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Filipe Luís chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Sousa, isso aconteceu com o Sampaoli. Né? Isso aconteceu com mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias. Vitor Pereira. Trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal. Aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né?
Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem, embora ele não tenha E é mais difícil operar com ele. Claro, É mais difícil operar por dessa maneira. por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior, Uma nova possibilidade. uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros, isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Não, toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão, até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá, hein? Olha que dá, hein? Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou gente de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. Eu acho que não adianta só isso. Daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento, você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie mais hoje. Um ponto, mas eu acho que tem mais um ponto aí, porque a gente está numa expectativa muito grande da sequência do que vai ser o Felipe Luiz com esses dias de trabalho. Só que aí tem um ponto que tem que ser levado em conta. O Felipe Luiz, nesses dias de trabalho, não vai ter 6 jogadores, salvo engano. Se eu estiver errada, me corrijam, mas são os 3 uruguaios, o Pulgar para a seleção chilena, o Plata para a seleção equatoriana e o Gerson para a seleção brasileira. Você percebeu que nos últimos dias não se fala sobre departamento médico, quantidade de jogadores machucados, quem não está? Hoje o Wesley saiu sentindo, não né? Se fala não se fala mais sobre isso. E posterior de coxa esquerda de novo. Mas assim, quanto que ele pode fazer isso, Eugênio, assim, para ouvir vocês também, não tendo praticamente o meio-campo inteiro, como o Birner coloca? Mas é o conceito de jogo que você passa para o elenco completo, né? Para todos os jogadores. A ausência de alguns sentida, obviamente, mas ele está iniciando um trabalho. Ele tem que aproveitar todos os dias que tem para trabalhar com todos os jogadores, porque sabe que vai precisar de todos os jogadores. Tem ainda aí desafio de Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians tem mais jogo pela frente. São ainda 9 jogos de Campeonato Brasileiro, 9 ou 10, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, então são 10 jogos, tem 30 pontos para jogar. Tem coisa para buscar, sim, no campeonato, não pode... o Flamengo não pode se dar ao luxo de achar que acabou o campeonato para ele. A gente teve exemplos recentes de times que saíram de uma distância até maior e conseguiram buscar título. Então não é para baixar a cabeça e se contentar com nada. E ele precisa trabalhar. Vai trabalhar conceitos, ideias que ele tem, fundamentos, transferir, passar para esses jogadores e tentar fazer com que esses jogadores, quando estiverem em campo, executem da melhor maneira o pensamento tático dele. Eu acho que é importante. O elenco não tem 6, 7 jogadores, o elenco tem mais de 30 e todo mundo tem que ser trabalhado. E eu acho que muitos desses, ele fala assim, penso só no jogo do Fluminense. Até pela proximidade da data FIFA, talvez esses jogadores não estejam no jogo com o Fluminense. Pode ser. Ele possa preparar um time com quem tem na mão para jogar com o Fluminense, porque também do Fluminense para o Corinthians é uma distância pequena. E aí ele volta a contar com os jogadores que vêm da data FIFA para o jogo com o Corinthians. Estou imaginando aqui, isso não é informação nenhuma. Mas eu acho que seria muito razoável ele trabalhar um time durante a data FIFA para que esse time esteja pronto para o Fluminense e, acima de tudo, com os fundamentos sendo cada vez mais afinados, ajustados dentro da ideia dele. E um dos fundamentos importantes é o time ser mais vertical. O que mais irritava o torcedor do Flamengo no time do Tite era a falta de ousadia. Mas é muito cruel, né? Por exemplo, um negócio que deu para
já deu para entender, né? Tá muito claro que tem o Bruno jogando com alguém, ou outro jogador fazendo um deslize, Bruno pela esquerda, pela direita, sempre o Gerson com o Wesley, que é o que ele quis, foi uma mudança com o dedo dele, ele saca o Varela, bota o Wesley. Aí o Varela vai convocado e o Wesley se machuca hoje. O Gerson já está convocado. É cruel também olhar e falar como ele vai montar, o que ele vai pensar, porque é agora que ele vai ter que utilizar as peças que não têm essa memória que a gente está citando aqui o tempo todo. Alcaraz, os outros jogadores de meio campo que vão estar ali, os meninos, o Matheus Mas Gonçalves, aí ele tem uma vantagem. Aí é um desafio. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas por ter passado pela base, ele pode, de repente, pensar. Quem é o lateral da base? Daniel Salles? Será que teria condição de jogar esse clássico com o Fluminense? Porque hoje em dia a gente vive uma questão assim, né, de um distanciamento tão grande da base. Às vezes o jogador está ali no sub-20, não pode subir de jeito nenhum, não está pronto. E historicamente no futebol brasileiro a gente já viu várias vezes você recorrer a jogadores. Pô, tá faltando aqui o titular, pega o da base e coloca aqui. Às vezes você improvisa. E nesse campeonato mesmo o Flamengo já foi salvo em alguns jogos com jogadores da base, que não estavam sendo lembrados no time principal e jogaram. Então ele, talvez por conhecer o time sub-20, o time sub-17, talvez ele pense, poxa, tem um jogador aqui que, se não tiver o Wesley, parece que não vai ter, porque lesão muscular, dificilmente vai recuperar tão rápido. E o Varela vai estar servindo a seleção. São 12 dias, né? Não é simples. Vamos ver qual é o grau também. Se bem que eles não divulgam mais. O Flamengo ainda não divulgou nenhuma informação. Não divulgam o grau da lesão. Mas ele pode pensar e se eu precisar de trazer alguém da base, eu vou apostar nesse jogador com quem eu trabalhava até outro dia e que já sabe o que eu gosto que ele faça. Já sabe as minhas ideias. Então, pensar jogo a jogo, e ele falou sobre isso, vou pensar só no Fluminense agora. Depois eu penso no Corinthians. Uma coisa de cada vez. Birner, quer fechar o Flamengo? Porque eu quero mostrar uma imagem em relação ao Rogério. O Rogério continua sem conseguir vencer o Flamengo. Que coisa, hein? 15 jogos, que coisa. 15 derrotas. Não é isso? É isso. É esse o número? É esse. É mais espantoso do que eu achava. Eu achava que tinha empate nesse meio do caminho aí. Só para lembrar que se o Flamengo vencer esse jogo atrasado, ele fica 6 pontos atrás do Botafogo. 3 pontos atrás do Palmeiras. Um jogo contra o Inter. Só para lembrar que esse jogo é contra o Inter, que acabou de fechar a rodada com 9 jogos de invencibilidade. Não está descartada a possibilidade do Flamengo ganhar o campeonato, apesar de haver duas equipes com bem mais chances. Eu acho que o jogo contra o Fluminense é um jogo importante, porque todo torcedor do Flamengo gostaria de ver o Fluminense rebaixado, ou pelo menos quase todos, né? E aí, obviamente, entra um outro aspecto no jogo, e não é possível que o atleta não se motive com aquilo que o torcedor deseja. Sim. Um time se recuperando, um técnico novo, o desejo de competir contra o clube, que é um dos principais rivais do Flamengo. O Fluminense atual campeão da Libertadores, eu sempre gosto de lembrar, o Fluminense ainda é o atual campeão da Libertadores, mesmo eliminado da edição em vigor. E acho que a construção tem sido muito legal. Eu acho que o Felipe Luiz acessou a memória dos jogadores. Como disse o André, ele conhece o clube. E eu acho que ele conhece uma coisa que ajuda muito, porque os outros técnicos parecem que sofrem com isso. Ele entende como alguns jogadores que são essenciais reagem após as instruções que forem dadas em vestiário, a forma como se comunicar com esses jogadores. Esse é o grande desafio dele. E ele separar uma coisa da outra? Não, ele não é mais assim. O companheiro. Ele era um candidato óbvio, né? Ele reúne qualidades por ser quem é, sim, que você não vai encontrar em outras opções. Jogador extremamente tático, com rodagem. As peças fundamentais do elenco, ele não entrou ali com o goleiro tampão, né? Os irmãos da classe de 2019 continuam lá e são figuras importantes demais no time hoje, ainda hoje. Então, são caras com quem ele foi para campo, esteve junto, ganhou, perdeu, levantou troféus e tal. Os chefes dele sempre foram chefes, ele conhece, né? E ele é um ídolo do torcedor, é um cara identificado com aquele time. Então, ele só tem coisas a favor. A formação dele é a melhor possível. É a melhor possível. Se você pensar os técnicos com quem ele trabalhou, você pode gostar mais de uns, menos de outros, mas carreira internacional como jogador. É um cara que teve a maior parte da sua vida sob as ordens do Simeone, que enxerga o futebol de um jeito. E o Atlético dele, com o Felipe em campo, ganhava porque era um time de soldados daquela visão. É tudo aquilo que o flamenguista não quer. Ele praticamente encerra a carreira, ou seja, ganha as coisas mais importantes e tal, com o treinador que tem
um jeito de olhar o futebol diametralmente oposto ao do Simeone, que é o Jorge Jesus, que dizem as pessoas mais próximas do Felipe, é um cara que, ainda que tenha sido pouco tempo, o influenciou Não, ele já falou isso de uma maneira absurda, talvez porque, sob o Simeone, ele ainda não tivesse a convicção ou a atitude de um futuro técnico. E quando trabalhou com Jesus, ele já tinha tudo isso. Então, ele é um cara, assim, sob medida para o momento e para a função. Mas passar a conversar com os irmãos Gerson, Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique como superior a eles e faça o que eu estou falando para fazer, eu sei como você gosta, mas como eu gosto é assim, é mais complexo. Ele vai precisar ser... E ele é do ponto de vista humano, digamos assim, ele é um cara raro no futebol. Qualquer pessoa que já conversou com o Felipe Luiz sabe a capacidade que ele tem para conversar sobre as coisas que ele gosta, cinema, livros, a parte cultural, como ele aproveitou o tempo que morou e jogou na Europa. É uma coisa diferente do que você encontra normalmente por aí. Mas ele vai ter que enterrar, entre aspas, o parceiro. Sim, e se passar, colocar no cargo passar a falar, superior a eles. E passar a falar com os caras como superior, mesmo que seja para tirar um cara de campo, para não escalar, para deixar na reserva, para substituir no intervalo. Ele disse isso na entrevista de apresentação. Esses jogadores vão se decepcionar comigo. Né? Eu estava lá, mas agora... E uma coisa é ele dizer isso, revelar que ele tem essa consciência. Outra coisa é ele vivenciar isso mesmo, que é o que vai acontecer. É isso.